possamos continuar celebrando com alegria diante do nosso Deus e das suas maravilhosas promessas que são dadas àqueles que confiam no seu santo nome. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 128, mais um dos cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem. E é muito comum que no mês de maio este texto seja pregado nas igrejas e as pessoas olham para ele e chamam este texto de o Salmo da Prosperidade das Famílias. Você verá que o tema do Salmo não é exatamente esse. Vamos com muito temor, com muita reverência diante do Senhor, ler o Salmo de número 128 e nele meditar para a glória de Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Amém. Meus irmãos amados, este salmo não é o salmo da prosperidade da família. Mas você vai dizer, não é o tema principal. A prosperidade da família é um tema secundário neste texto. O tema central dele é o temor ao Senhor. Este é o tema central, este é o assunto mais importante deste salmo. Ocorre que temor do Senhor é uma palavra que precisa ser bem compreendida, senão o restante do salmo todo escapa de nós. Quando eu era bem jovem, eu comprei uma motocicleta, e quando fui reparar bem no que eu tinha comprado, percebi que a placa dela era PV910. Por curiosidade, eu fui a Provérbios capítulo 9, verso 10, e ali encontrei o texto que dizia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é ali que a sabedoria é encontrada, o que é o temor do Senhor? Que concepção temos em mente acerca da palavra temor? Há quem diga medo, e eu pergunto, é correto ter medo de Deus? Quando eu era bem novinho eu dizia sim. Quando eu era jovem e estava encerrando o meu curso de teologia, presunçosamente eu disse não, claro que não. E hoje, caminhando para os 60, eu digo sim, é correto. Na perspectiva correta. Existe uma forma errada de encarar temor como medo diante de Deus. É o temor ruim, é o medo ruim. É quando você olha para Deus como se Ele fosse o proponente do mal. Ele é o problema. Ele me causou dores, Ele me causou traumas. E esse tipo de medo faz com que as pessoas fujam de Deus, como Adão fugiu do Senhor. Ouvi a tua voz e me escondi, porque eu tive medo. Deus vai me fazer algo ruim. Deus vai fazer algo ruim para mim. Então eu me escondo dele.
Este tipo de medo revela os sentimentos de desconfiança e de ressentimentos contra Deus. Há muitas pessoas que estão ressentidas contra o Senhor, magoadas, porque elas tinham expectativas e Deus não fez do jeito que elas queriam. Elas esperavam um pouco mais e Deus não fez o que elas esperavam. Tirou delas alguma coisa, tomou delas algo que elas imaginavam que deteriam por toda a vida. Então estão magoadas com Deus. Talvez aqui dentro deste salão haja algumas pessoas que estão de fato amarguradas contra Deus, porque o que elas têm no seu coração não é uma noção clara de quem Deus é, mas sim uma caricatura de Deus, uma visão que não corresponde à realidade de quem Deus é de verdade. Mas o temor, como medo, é o reconhecimento absoluto da onipotência e da grandeza de Deus em face da nossa pequenez. De repente, você se depara com o tamanho de Deus e se percebe minúsculo na presença dEle. E esse medo gera respeito. Este medo produz um sentimento de impotência diante da majestade de Deus, mas faz com que a gente se curve diante dele e o reverencie. Eu diria que esse é o medo gostoso. Você sabe o que é medo gostoso? Sabe ou não? Quem já foi jovem aqui? Levante a mão. Você sabe o que é medo gostoso? Aquelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que são perigosas, mas a gente acha bom. Deixa eu lhe dar uma definição, na minha cabeça, bem aceitável sobre o que é medo gostoso. Quando meus filhos eram pequenos, nós fomos visitar Foz do Iguaçu, no Paraná. Fomos lá nas cataratas. Quem já conhece aquilo lá? Levante a mão. Quem já conhece? Aquilo é magnífico, é magnífico. Quando você olha as cataratas lá de cima da estrada, você vê aquela queda d'água de longe, e aquilo é uma paisagem exuberante, linda, é algo assim irretocável, você acha extraordinário, mas você não sente nada. Acontece que a gente desceu e entrou na garganta principal dela, onde tem uma passarela que vai até o meio de um observatório, e nesse observatório você tem quase que 360 graus de queda livre. Ali o bicho pega. Quando você chega ali, e havia chovido naqueles dias, e você vê a voracidade das águas, o estrondo que elas causam quando batem embaixo, o tremor. Você não está olhando lá de cima, você está olhando de dentro dela, e você olha para cima e vê aquela grandeza extraordinária das águas vindo sobre você, prestes a engolir você. Dá um medo no coração. Mas ao mesmo tempo, quando a água bate embaixo, ela levanta um vapor, e este vapor vem e serenamente se deposita sobre nós, sobre o rosto, sobre o cabelo, molha as roupas, mas de uma forma bastante intensa e suave. E aquilo é gostoso. Não fosse o preço que a gente paga para observar aquele negócio, a gente ia querer ficar lá o dia inteiro, o tempo todo. Mas não pode, você tem minutos. Então você tem que sair. Sabe o que é? É um medo gostoso. Você está ali, você vê aquele negócio extraordinário, assustador, mas ao mesmo tempo você diz: eu quero ficar aqui. Esse negócio me preenche por dentro. Esse vapor sobre o meu rosto é algo extraordinário. Pois bem, assim é a presença de Deus. Assim é o medo gostoso que você tem diante do Senhor. Mas nós temos muita dificuldade de entender essa relação com Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo a geração do humanismo. É muito diferente da nação de Israel no tempo em que este salmo foi escrito. Então,
Quando os salmos foram escritos, a nação de Israel tinha uma visão clara acerca do que é hierarquia. Então, o rei era o rei, e ele era respeitado, quem quer que fosse, o que quer que acontecesse, havia um respeito e uma reverência à figura do rei. Mas nós estamos vivendo uma época de horizontalização de relacionamentos. O excesso de democracia nos adoeceu. Então a gente diz assim: não existem mais autoridades sobre nós. Tudo é igual. Tudo. O presidente é igual, o professor na sala de aula, a polícia, é tudo igual. E eu olho de igual para igual e digo: e aí? E num determinado momento, esta visão de horizontalidade também puxa Deus do alto céus, do sublime trono, aqui para a terra. E aí nós começamos a olhar para Deus e começamos a achar que Deus é o amiguinho. Ele é o meu brother, ele é meu parça. Diga aí, Deus, beleza? E eu começo a olhar Deus olho no olho e dizer assim: e aí, cara? Essa meditação, eu já vinha pensando em falar desse salmo, desde antes de pregar o Salmo 127, eu já tinha proposto pregar sobre ele, mas me veio com muita força numa conversa que eu tive com meu pai esse mês. E a discussão, a conversa com ele, que foi uma conversa extraordinária, começou quando ele falou: Abraão, eu não consigo entender como é que as pessoas estão chamando Deus de você. Deus, você. Jesus, você. E claro, a gente usa aquele argumento, mas por exemplo, na língua inglesa não existe essa diferença, embora exista, mas ela não é mais utilizada. Então no inglês você acaba chamando Jesus de you, ou você acaba chamando Deus de you. Acontece que na língua portuguesa há uma diferença muito grande. E quando eu digo Deus, você, eu trago Deus para baixo. Eu digo: você é meu amiguinho, você é meu brother. Horizontalizo tudo. Então, se ele é meu brother, eu estou seguindo ele. E ele está fazendo o quê? Me seguindo. Porque ele é meu brother. Nós estamos ali, ó, os dois. E ele está me seguindo para poder fazer eu me dar bem. Para ajustar minha vida, para resolver os pepinos das coisas que eu faço de errado, ele deu um jeito de consertar, e para me fazer ter sucesso. O Salmo não fala de prosperidade, não fala que vai dar tudo bem. Então aqui, Deus está aqui para me fazer ter sucesso. Ele é meu companheirinho. Essa, infelizmente, tem sido a visão que nós estamos tendo enquanto aqui. Muito diferente do temor a Deus. O temor a Deus está relacionado a uma visão clara, a uma percepção da majestade de Deus, da sua grandeza infinita e impossível de ser explicada. Foi C.S. Lewis que certa vez disse: em Deus você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo. Só Deus consegue ser incomensuravelmente superior a si mesmo, mais nada e mais ninguém. Então não dá para horizontalizar essa relação. Nessa perspectiva, o temor do Senhor é algo muito saudável e necessário para nós. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O temor é algo necessário, é algo muito saudável para nós. É respeito, é reverência. Reverência a quem merece toda a nossa reverência. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 diz assim: por isso, presta atenção nesse texto, só anote aí. Por isso,
tendo recebido um reino inabalável, sejamos gratos e adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, porque o Senhor é um fogo consumidor. O autor de Hebreus repete, Deuteronômio capítulo 4, verso 24: o Senhor é um fogo consumidor. Olha bem, eu vou ler de novo o texto. Por isso, tendo recebido um reino inabalável, você recebeu esse reino na sua vida? Sim ou não? Tendo recebido um reino inabalável, sejamos gratos e adoremos, nos prostremos diante de Deus, de forma que lhe seja agradável, porque o Senhor Deus é um fogo consumidor. A nossa cultura não entende isso. A geração mais nova que não sabe respeitar os pais, não consegue entender o respeito e o temor a Deus. Nós pais que ensinamos isso para os nossos filhos através do nosso desrespeito às autoridades que estão sobre nós, também não conseguimos entender isso. Os personagens bíblicos são um exemplo claro para nós. Lembre-se de Moisés, Êxodo 3, lá diante da sarça ardente, ele se aproxima dela, e quando ele se aproxima daquilo que é algo estranho, é algo sobrenatural, ele ouve a voz do Senhor, e quando Moisés ouve a voz do Senhor, olha o gesto que ele faz. Ele tapa o rosto dele com as mãos, porque ele tem medo de ser consumido pela sarça ardente. Temor no coração. O mesmo acontece com o profeta Daniel, capítulo 10 de Daniel, verso 10. Quando ele ouve a voz do Senhor, o texto diz que ele desaba no chão, ele cai com os joelhos e com as palmas da mão no chão, e ele encurva a sua cabeça diante do impacto da presença de Deus. O mesmo acontece com Isaías, e isso está lá em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 2 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías ouve aquilo, ele cai no chão, e ele diz: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem impuro e de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Não tem outra reação diante da glória de Deus, é temor no coração. João na ilha de Pátimos, Apocalipse capítulo 1, verso 17, o texto diz: então quando eu vi o Senhor, eu caí no chão, como morto, desabei. E o Senhor tem que ir lá levantar ele. Tamanho impacto da glória de Deus e da presença de Deus, que gera um temor no coração. Não é qualquer pessoa não, é o Senhor Deus dos exércitos todo-poderoso. Essa é a primeira reação, diante da grandeza, diante do poder, diante da majestade, diante da glória de Deus. E no entanto, todos nós sabemos que as relações baseadas em medo não podem frutificar, não se aprofundam. Existe muita gente por aí usando a glória de Deus e a grandeza de Deus para ameaçar pessoas. Pastores estão fazendo isso dos púlpitos, das igrejas, governando o povo de Deus com mão de ferro, às vezes com interesses pessoais, e ameaçando as pessoas: olha, o Senhor vai te fulminar, não brinque com Deus, porque Deus vai destruir você. Essas relações baseadas em medo não prosperam, não frutificam. Medo do sagrado, medo da maldição impetrada, medo das ameaças, medo do autoritarismo humano. Nada disso. Devemos ter temor do Senhor no nosso coração. E aí, quanto
mais você vai convivendo com o Senhor, mais o medo normal vai se transformando em temor, em respeito, em reverência, em adoração sincera, em admiração. Nesse tipo de temor, você reconhece a grandeza de Deus e quão pequeno você é, mas ao mesmo tempo você recebe aquele derramar especial da graça, do amor, do cuidado de Deus, que não faz com que você perca em nenhum momento a reverência e o respeito por Ele. Ele tem o poder para me destruir, mas na sua graça e misericórdia, Ele me dá a oportunidade para que eu avance ainda que não mereça. É o temor do Senhor. Pergunto, como é que a gente pode avaliar o grau de temor que há no nosso coração diante de Deus? Me parece que a gente responde essa pergunta observando 3 áreas da nossa vida. Primeiro, a nossa vida secreta. Segundo, a nossa vida de adoração. Terceiro, a nossa oferta. Quando eu passei pela Bíblia, eu vejo o tempo todo isso. Primeiro, a vida secreta diante do Senhor. Aquilo que nós somos quando não há olhos conhecidos por perto de nós. Aquilo que você é quando sua família não está perto. Aquilo que você é quando o seu cônjuge, sua esposa, seu marido não estão por perto. Aquilo que você é quando os irmãos da igreja não estão por perto. Aquilo que você é quando não tem ninguém para cercear você e condenar você. Então você está sozinho. E ali você avalia quanto de temor há no seu coração pelo Senhor. De tal maneira, irmãos, de tal maneira, que quando explodem aquelas situações em que há erros graves na vida das pessoas, pecados gravíssimos que vêm à tona, cedo ou tarde eles vêm à tona, e você olha e fala, não é possível, você conservou isso 3 anos, 4 anos da sua vida, escondeu da esposa, escondeu, mas se esqueceu de uma coisa, esqueceu-se de Provérbios, capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele observa atentamente os justos e os injustos. Todos os lugares, ali está o olho do Senhor. Você pode se esconder, você pode fazer negócios escusos, você pode ter a prática do crime perfeito, ninguém viu, ninguém descobriu, mas o Senhor estava de olho em você. Está claro? Quando você tem o temor do Senhor, você não deixa de fazer as coisas porque você teme os homens, porque eu tenho medo da reação da minha esposa, porque eu tenho medo que o meu sócio desista, porque a igreja vai me disciplinar, porque vão me tirar daquilo que eu gosto de fazer. Não, nada disso. Quando você está em secreto, você deixa de pecar, porque você tem o temor de Deus no seu coração. Você entende isso? É o primeiro lugar, é o senso da presença de Deus na ausência do homem. O homem não está, mas Deus está. A maioria de nós parece ter um temor muito grande das pessoas, do homem, e muito pequeno em relação ao que Deus está falando o tempo todo. Deus fala com você, onde quer que você esteja. Segundo, o senso de adoração, de reverência, de prostração diante de Deus. O culto é a expressão disso. Tem a ver com o culto particular? Tem a ver com o culto particular, mas tem a ver com o culto comunitário também. Então é no meio da igreja do Senhor que nós devemos avaliar a profundidade do nosso temor, do momento que você entra por aquela porta, por qualquer uma dessas portas, até o momento que você sai. Nós devemos avaliar por que estamos fazendo isso, que motivação existe dentro de nós. Este lugar, este momento de culto a Deus,
Deveria ser um momento em que jamais poderia haver dentro de nós a horizontalidade. Ela seria abominável diante de Deus. Somos iguais uns aos outros, sim, mas Deus não é igual a nós. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque diz isso, capítulo 2, verso 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em outras palavras, reverencie o Senhor, reconheça a presença dele, perceba que ele está aqui entre nós. Deus usa a vida de Isaías para condenar o tipo de culto que estava sendo feito no meio do povo de Deus. Então, no primeiro capítulo de Isaías, há uma amostra que eu confesso para os irmãos, eu acho assustador esse texto, quando Deus rejeita o culto. Ele diz: não façam mais o culto, parem, não quero mais o culto de vocês. Isaías, capítulo 1, do verso 10, o Senhor chama o seu povo, o seu próprio povo, de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Diz assim o Senhor: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, deem ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve? De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu que vocês pudessem pisotear os meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades de vocês, a minha alma as odeia, são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço mais, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade e dos meus atos, a maldade dos seus atos, e parem de fazer o mal, e aprendam a fazer o bem, e busquem a justiça, e repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Em outras palavras, o Senhor disse: para com esse culto, chega, esse culto de vocês é um culto hipócrita, é falso, é superficial, não é verdadeiro, não é profundo, não é sagrado. O culto de vocês é um culto relaxado, ocasional, não intencional, não respeitoso. E Deus se revolta e diz: não vou abençoar mais vocês. Mas pastor, isso é Antigo Testamento, é verdade, é verdade. Mas olha o que há por trás disso. Eu estava num congresso de pastores, irmãos, esse mês. Pastores e líderes evangélicos. Você imagina que os pastores e líderes evangélicos, eles são a nata, é a partir deles que se configura a igreja no Brasil. Então eu estava lá com todos os nossos pastores, tinham mais de 1.500 líderes lá. Estávamos ouvindo uma exposição extraordinária do pastor Ricardo Barbosa sobre o governo de Jesus a partir de Colossenses, primeiro capítulo. Eu estava ali atento, palavra difícil, você tem que se concentrar, profunda, uma exegese clara do texto. Estava ali ouvindo aquilo e ele falando que nós devemos nos sujeitar ao governo de Cristo Jesus. De repente eu tive um acesso de tosse, tentando me recuperar da gripe. Quando eu comecei a tossir, eu levantei do meu lugar e saí, e fui do lado de fora, tossi, bebi uma água e voltei rapidamente, porque eu queria ver a conclusão da mensagem.
Então entrei e fiquei na porta, lá atrás, para não vir para o meu lugar e atrapalhar as pessoas. E aí ele encerrou a mensagem, e logo que ele encerrou, ele chamou o pastor Ademar de Campos, e Ademar subiu e começou a cantar: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome bendito, nome mais puro, nome mais lindo, é o nome de Jesus. Tudo a ver com a mensagem, casado, perfeito. Acontece que quando o pastor acabou de pregar e chamou Ademar, antes do Ademar chegar no microfone, as pessoas começaram a levantar. E são cadeiras soltas, é um hotel, são cadeiras. Então um chuta daqui, outro empurra dali. E eu estava assim de lá e falei: gente, o que aconteceu? O que houve? Abriram uma porteira, a boiada está saindo. Uma ausência de reverência total, uma bagunça, uma confusão. E Ademar cantando: o nome de Jesus é poderoso. E o povo levantando, porque tinha cantina, porque tinha que comer uma pizza, porque tinha que ir para os estandes para ver livro e tal. E a alma inquieta. A boiada saiu. Ficaram, desculpa julgar, mas a sensação que eu tive foi essa: ficaram as ovelhas. E quando acabou aquele culto, eu observei de lá e vi várias pessoas com a cabeça baixa, às vezes com a cabeça entre as pernas, alguns anotando alguma coisa, outros ali concentrados, outros orando. Havia um rapaz de pé com as duas mãos levantadas, todo mundo saiu e foi embora, e ele ficou lá com as mãos levantadas. Ele não estava nem aí, porque as pessoas estavam pensando dele. Mas me parecia haver ali uma atitude de reverência à palavra de Deus e ao Senhor que havia sido exposta para nós sobre o governo de Jesus. Eu saí daquele lugar muito impactado, irmãos. Eu disse a Cléo: não é possível que isso está acontecendo. Meu Deus, por que as nossas igrejas estão tão irreverentes? Por que estão horizontalizando tudo? Por que tem uma bagunça na hora do culto? Por que as pessoas ficam levantando e saindo, e vai para o banheiro, e volta do banheiro, e pega o celular, e olha para o celular, e fica inquieto, e conversa, e fala com um, e fala com o outro, e faz, e parece que não tem paz na alma. Ou tem prego lá no banco, né? É que às vezes o Espírito Santo de Deus bota um prego lá, assim, para o cara estar incomodado pelo pecado dele, e ele a palavra está mexendo tanto com ele, que ele tem que levantar e sair, porque ele não suporta a palavra de Deus. Não há reverência. No dia seguinte, irmãos, começou o culto, e eu estava orando, estavam cantando, não sei, acho que era Ademar novamente, estava cantando, bem suavemente, um momento de oração. Eu baixei minha cabeça, estava orando, eu estava sentado na ponta, como eu estava tossindo, eu sentava sempre na ponta para poder sair, caso me desse crise de tosse. Eu estou ali na ponta, sentado, orando, com a minha cabeça baixa, meus olhos fechados assim. De repente chega, parecia um urso, bateu nas minhas costas. Eu tomei um susto assim, quando eu falei assim: deixa eu pegar essa cadeira aqui. Eu quase dei um soco na cara dele. Rapaz, você não é capaz de respeitar. Se você não pode me respeitar, porque eu quero participar deste culto, pelo menos reverencie o nome de Jesus e fique no seu canto. Não é possível, irmãos. Não é possível que haja tanta falta de temor no coração na hora de cultuar a Deus. Primeiro é a vida secreta. É você quando não tem ninguém te olhando. Segundo, é a adoração, é o respeito, é o temor, é a reverência diante do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Deus, o Senhor dos exércitos, está aqui na metropolitana hoje de manhã. Devemos reverenciá-lo. O terceiro é a oferta. É o jeito como nós nos colocamos diante de Deus, oferecendo a Ele a nossa vida e aquilo que temos. Esse é o princípio da mordomia. Tudo aquilo que nós temos, de quem é? É de Deus. Você tem profissão? Não.
A sua profissão quem lhe deu? Deus. Você tem salário? Não, você não tem. O seu salário de quem é? Você tem casa? Não, você não tem. Nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele. O que é seu, meu irmão? Essa roupa que você tem aí no corpo é sua? É? Não é. Tudo provém de Deus. Tudo é dádiva que vem lá do Pai das luzes. O que nós temos não é nosso. A teologia da mordomia nos ensina que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Mas nós nos agarramos e nós nos apropriamos indevidamente daquilo que Deus coloca na nossa mão para nós administrarmos. E aí falhamos muito nessa questão de ofertar a Deus. Não ofertamos mais. Olhamos para a oferta como uma moeda de troca. Há alguns princípios claros na palavra de Deus sobre essa questão de ofertar. Paulo diz em 2 Coríntios: vocês se dão primeiro a Deus, então depois vocês se dão à obra de Deus. O Senhor diz assim em Deuteronômio capítulo 16, verso 16: porque ninguém deverá comparecer diante de mim com as mãos vazias. Está comprando alguma coisa? Não. Estou trocando com Deus, eu estou dando uma oferta como um formato de troca para que Deus me abençoe? Não. Estou dando a oferta para Deus não me amaldiçoar. Se eu não der a oferta aqui, ó, Deus vai pôr a mão na minha cabeça, vixe, vai me fulminar. Não. Quando você comparece diante do Senhor com suas mãos, com sua vida, com seu coração, o dízimo não é um peso para você, é uma alegria. É uma alegria. Você o faz por temor ao Senhor. Você o faz porque você está consciente que claramente isso não lhe pertence. O segundo princípio de Deus é: traga as primícias. Honre ao Senhor com as primícias do teu rebanho, com os primeiros frutos da tua lavoura. E então se abrirão as janelas do céu sobre você. E então o Senhor fará multiplicar o teu celeiro e o teu gado. Mas honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Terceira orientação é não oferecer ovelha com defeito. Levítico capítulo 2, verso 20. Não ofereça ao Senhor uma ovelha manca, uma ovelha cega, uma ovelha que tem algum tipo de doença. Não ofereça essa para Deus. Você deve oferecer para Deus o melhor. Quando você tem o temor do Senhor, você faz isso. A gente faz isso com muita naturalidade, irmãos. A gente olha e diz: Deus, isso aqui não é meu. Você pega o seu envelope de dízimo, você olha para aquilo e fala: Senhor, eu tenho alegria em fazer isso, Senhor. Você preenche aquilo com calma, você preenche aquilo debaixo de oração, você preenche aquilo debaixo do temor do Senhor. E você vai e coloca diante do Senhor, porque você diz assim: Senhor, isso aqui não é meu, isso é teu, estou devolvendo ao Senhor. Há muita gente, como diz Malaquias, roubando o Senhor. Muita gente tentando pagar dívida com algo que não lhe pertence. Tem muita gente pagando medicação em farmácia com aquilo que não lhe pertence. Tem muita gente pagando prestação com aquilo que não é seu. É bem claro que diz Malaquias capítulo 3, verso 10, e Jesus respalda isso depois: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa disso, destruirei o devorador.
Você pode imaginar aquele gafanhoto desse tamanho assim, ó, os montes dele por cima da plantação. O camarada plantou, arou a terra, se sacrificou, foi lá, colocou a semente, foi atrás de água e deu um duro danado. E ele está ali, veio a chuva e aquilo floresceu e ficou verdinho. Quando você olha e fala assim: a colheita vai ser maravilhosa. Vem aqueles bichos gigantes assim, ó, aos montes, e comem a vida toda do camarada. Quando ele olha, a lavoura está toda destruída. Praga de gafanhoto. Devorador. Você está sendo devorado? Avalie o grau de temor do Senhor no seu coração. Pergunte para Deus por quê? Por que o devorador está prevalecendo na sua vida? Sabe, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Definitivamente Deus não precisa. Um tempo desses eu estava numa reunião aqui com a comissão nossa de liderança, de administração. Estávamos discutindo ali entre diretoria, assessoria, sobre como ter recursos da igreja para fazer face às responsabilidades que nós temos e tal, e cada um dá uma ideia. Podemos, fazer isso, podemos fazer aquilo, vamos juntar e tal, porque a igreja sempre defronta com aquela questão de que tem pessoas que são extremamente fiéis e responsáveis e tem pessoas que usam o dinheiro de Deus para outras coisas, que desviam o dinheiro de Deus, que deveria ser do Senhor, e desviam para outras coisas. Estávamos conversando sobre isso, e eles me perguntaram quais os planos que a igreja tem para frente. Eu falei alguns. Então não tem que guardar dinheiro. Disse: irmãos, se os planos que eu tenho na minha mente para essa igreja forem de Deus, não vai ser o dinheiro que nós vamos guardar que vai dar para cobrir, não, porque a coisa é muito maior do que vocês estão pensando, muito maior. Alguns me olharam assim meio desconfiados e tal. E aí lá em São Paulo eu fui com o Cléo. Queria muito conhecer a igreja da cidade, a primeira igreja batista de São José dos Campos, em São Paulo, pastor Carlito Paz, porque eles têm um colégio lá, que é uma referência no estado e no MEC, e a gente queria conhecer esse colégio. Essa igreja comprou uma propriedade fora da cidade, do lado direito da Dutra, uma propriedade gigante, um terreno gigante. Construíram lá um templo, primeiro para 1.000 pessoas, depois construíram outro templo para umas 4.000 pessoas, mais salas e tal, espaços, etc, etc. E no projeto original tinha do lado de cá um colégio lindo, grande, com muitas salas, corredores amplos, salas boas, laboratório, biblioteca, um negócio fantástico. E esse colégio não tinha sido construído ainda. Eles construíram um templo, um esforço terrível da igreja para conseguir montar aquilo, e orando ao Senhor pelo colégio. Chega um dia um camarada para o pastor e fala: pastor, cadê aquele projeto da igreja? Está aqui, irmão. Aí o cara fala assim: cadê o colégio que está aqui no projeto? Eu não vi lá fora. Eu falo: não, a gente não tem condição, a gente está acabando de pagar as prestações do templo. Não, pastor, cadê o colégio? Tem que ter o colégio é algo necessário. Sim, irmão, eu sei, mas a gente não tem condição. Sim, pastor, mas cadê o colégio? Não tem o colégio. E o camarada falou: pastor, tem que ter o colégio, comece a construir o colégio. E o camarada bancou o colégio todinho sozinho, 8.500.000 reais. A gente foi conhecer esse colégio, 700 alunos, lindo colégio, muito bem feito, de primeira. O camarada veio e bancou sozinho. Sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não precisa do seu dinheiro. O dia que você for fazer uma oferta ao Senhor, faça com temor no seu coração e não com moeda de troca. Faça com temor no seu coração e não com medo que Deus tire a bênção de você. Faça com temor no seu coração, porque você tem gratidão, porque Deus é quem supre todas as coisas que você tem. Essas são as 3 formas de avaliar no nosso coração o temor ao Senhor: a vida em secreto, a vida de adoração, o respeito que temos pelo povo de Deus diante do Senhor, e a maneira como nós ofertamos a Deus. Esse é o assunto do Salmo 128, o temor do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí vem as consequências, vem as demais consequências. Este homem é abençoado, este homem é próspero. Primeiro, ele é abençoado no seu trabalho. Alô?
Você que hoje está dizendo, amanhã é segunda-feira, que maldição. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Quando você teme ao Senhor, o seu trabalho é uma bênção. Seja ele qual for, seja ele onde você estiver, ganhe você quanto ganhar. Quando você teme ao Senhor, o seu trabalho é um lugar de prazer, é um lugar de alegria. E neste trabalho, você será bem-sucedido para a glória de Deus. Segundo, a esposa será abençoada. Deixa eu dizer uma coisa aqui, especialmente os homens, prestem atenção. Este salmo, quando foi escrito originalmente, ele fala do homem mesmo. Não é do gênero humano. Ele fala sobre o homem. O homem que teme ao Senhor, ele é diferente. Eu tenho visto essa propaganda nova do governo aí, sobre masculinidade tóxica. E eu estou aqui pensando, estou curioso para saber qual é a nova masculinidade. Porque pelo que eu vi, nos meus anos de vida e na história que eu conheço, nunca houve algum tipo de elaboração de nova classe, de novo procedimento humano que desse certo. Se um homem tem que ser masculino de verdade, ele vai encontrar no temor de Deus e na obediência à palavra de Deus o exemplo necessário para isso. Aí sim, ele vai respeitar a mulher, vai respeitar o espaço dele, não vai ser desequilibrado, não vai bater, não vai machucar, não vai ferir, não vai dominar, etc. Mas o ser humano que estão criando aí fora é anômalo, é estranho. Ele não vai cumprir daqui mais 10 anos, daqui menos que isso, daqui 5 anos, menos, daqui 2 anos, não menos, daqui 1 ano. Vai estar todo mundo confuso querendo criar outro. E depois cria outro. E o ser humano está criando um monte de homem enlatado de laboratório que não serve para nada. O Salmo diz, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado na vida dele. E a esposa dele é uma bênção. A relação familiar dele é abençoada. A esposa é companheira, a esposa é fiel, a esposa é ajudadora, a esposa tem a tarefa de cuidar do lar. E a tarefa de cuidar do lar se consolida quando há esse senso de cooperação entre os dois, e não fragmentos deste egoísmo cultural moderno proposto, que separa, que restringe, que impõe limites e que afasta as pessoas de Deus. Se a sociedade quer ser curada, a sociedade precisa abraçar a palavra de Deus e voltar-se para ela. E nós cristãos temos que tomar cuidado, porque muitos de nós estamos sendo influenciados de uma forma extremamente perversa e perigosa. O homem volta-se para Deus, a sua casa é abençoada, a sua esposa é abençoada. Terceiro, os filhos são abençoados. Porque este homem abençoa seus filhos, abençoa com suas palavras, abençoa com suas atitudes, abençoa com seu exemplo de vida. Abençoa esses meninos, abençoa esses filhos. Eles não vão receber apenas um discurso, eles receberão um legado, um modelo de vida que vai ser colocado na prática. Talvez eles não queiram seguir a sua fé por um tempo da vida deles, mas a palavra do Senhor diz que a fé que você plantou no coração deles jamais sairá de lá. Jamais será tirada de dentro deles. E Deus abençoará os filhos do homem que teme o seu santo nome. E mais do que isso, Deus abençoará os netos, os netinhos, os bisnetos. Nós tivemos uma celebração incrível na minha família agora, esse mês. Foi uma viagem bastante proveitosa, você pode perceber, né? Completamos ali 60 anos de casados dos meus pais. 60 anos. Quem aqui tem 60 anos de casado? Levante a mão aí. 60 anos de casado. Ninguém? Ok. Todos nós teremos que aprender muitas lições ali. Eu vou compartilhar nas próximas pregações algumas das lições que eu aprendi nessa celebração de 60 anos dos meus pais. Mas foi algo incrível. E uma das experiências mais profundas para mim foi ver os netos e os bisnetos e a família temendo o santo nome de Deus. Irmãos, quanta coisa. Quando o Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente, você não tem ideia do que a família do meu pai, a partir de uma oração que meu pai fez quando ele era um adolescente, a partir de uma consagração da vida dele ao Senhor, quando ele era um menino muito novo ainda. Você não tem ideia o que as flechas estão fazendo por esse mundo afora. Você não tem ideia de quanta bênção de Deus esse mundo está recebendo pela descendência desse homem que teme ao Senhor. O que você quer da sua vida? Que legado você vai deixar para os seus filhos? De um homem materialista, de um homem mandão, de um homem enrolado no seu trabalho, enrolado na sua vida profissional, enrolado na sua vida financeira, de um homem infiel à sua esposa? Que legado vamos deixar, irmãos?
O texto diz que o homem que teme ao Senhor terá filhos e netos e bisnetos, e a geração que será abençoada pela graça de Deus. Por fim, o texto diz que o homem será uma bênção para a sua cidade e para o seu país. Ele não vai amaldiçoar o governo do seu país, ele vai abençoar o governo com as suas palavras. Porque Deus disse para Abraão: ser perfeito, ande diante de mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristãos, crentes da nossa geração, ouçam o que eu vou lhe dizer. Você e cada um que está na internet, nós crentes temos o dever moral, por temor ao Senhor, de orar e de abençoar os nossos governantes. Sejam eles de extrema direita, de centrão ou de extrema esquerda, todas as famílias têm que ser abençoadas pela nossa presença, pela nossa intercessão, pelo nosso coração temente ao santo nome de Deus. Você está entendendo isso para mim? Olhe para mim, você está entendendo isso ou não? Ah, pastor Abraão é bolsonarista. Não, não sou. Você não vai saber o que eu sou. Eu sei de uma coisa: esse país tem um presidente que precisa ser respeitado pelo povo de Deus. Este país tem um presidente que, seja ele quem for, que ocupe essa posição, é um homem que será sempre alvo da nossa intercessão, da nossa bênção e da nossa adoração. Da nossa intercessão, da nossa bênção e do nosso cuidado. Qualquer um deles. Qualquer um deles. O Salmo diz: olha, ele vai ser abençoado, ele vai ver a bênção de Jerusalém, ele vai ver a bênção do seu povo, e nele serão abençoadas todas as pessoas. Vale a pena, irmãos, ser um homem que teme ao Senhor. Um homem que tem esse medo sagrado, gostoso, por estar na presença de um Deus tão grande, tão poderoso, e que deixa você tão vulnerabilizado, mas ao mesmo tempo enche você da certeza de que Ele tem um melhor plano preparado para a sua vida. Eu fiquei pensando muito como a gente iria terminar esse culto. Você deve ter percebido que nós não entregamos os dízimos ainda, percebeu? Reparou isso? Foi de propósito. Só hoje. Porque eu fiquei pensando, como é que a gente pode terminar? Como a gente pode terminar esse culto? A gente pode terminar com um tempo de oração. Você pode, quando acabar esse culto, botar seu joelho aí, ficar 5, 10, 15 minutos orando e falando com Deus. Você não precisa levantar desse lugar desesperado, correndo, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que pegar um carro, porque o feijão vai queimar. Calma. Nós estamos diante da presença do nosso Deus. Nós vamos entregar ao Senhor os dízimos e ofertas. E sabe, é uma atitude solene. É uma atitude solene. É alguma coisa que você devia pegar com muito cuidado, com muita consciência, com muita reverência. E escrever ali o seu nome, e colocar ali a sua oferta, mas com muito temor diante do Senhor. Assim: Deus, isso não é meu, isso é seu. Eu estou devolvendo ao Senhor. Não estou roubando ao Senhor, estou devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor. Estou lhe entregando isso, Senhor, com temor no meu coração. Quem sabe quando acabar esse culto, você vai ter um tempo de oração, aquietar sua alma, processar a mensagem, ouvir isso dentro de você. Salmo 46 diz que Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, se transportem para os mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será jamais abalada. Deus a ajudará desde amanhã. O Senhor diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações. Ouça bem o que diz o final do Salmo 46, verso 10. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir isso? O Senhor dos exércitos está conosco,
O Deus de Jacó é o nosso. Feche os seus olhos e repete mais uma vez: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Deus está aqui entre nós. O que é que nós dizemos para o Senhor? Quem sabe a gente vai irromper de adoração e vai dizer: Deus, é verdade, Senhor. Senhor, é verdade, eu não tinha percebido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui presente na Igreja Batista Metropolitana hoje. Esse culto aqui está sendo celebrado diante do Teu nome, e o Senhor está aqui presente, na pessoa do Teu Espírito Santo, recebendo da nossa boca cada palavra de adoração, de exaltação e de louvor. E nós não vamos desesperar o nosso coração para sair apavorados daqui. Não. Vamos processar. É o orvalho do Senhor derramado sobre a nossa cabeça. É a graça de Deus derramada sobre nós, que traz cura ao nosso coração, que equilibra a nossa forma de pensar e de raciocinar nesse mundo, que nos fortalece para viver mais uma semana de desafios, que nos lembra que a nossa família foi consagrada a Deus, a nossa família está sendo abençoada pelo Senhor, que o nosso emprego é de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado no nosso emprego essa semana, os nossos filhos temem ao Senhor e eles serão guardados pela graça do Senhor. Vamos temer a Deus e a nossa geração será abençoada pelo Senhor. O nosso país, a nossa cidade, os nossos governantes, o nosso prefeito, o governante do nosso estado, o presidente do país, os ministros do STF, os senadores, os deputados, não interessa o que esteja acontecendo com eles, nós como povo de Deus vamos dizer que a bênção de Deus esteja sobre eles. Bem-aventurada é a nação, o povo cujo Deus é o Senhor. E nós vamos abençoá-los com a nossa vida, com as nossas palavras e com o nosso coração. Vamos ofertar a Deus, vamos dedicar ao Senhor com um pouco mais de temor. Não é uma atitude qualquer, irmãos, não é uma atitude qualquer, não é só dar uma contribuiçãozinha para ajudar as necessidades da IBAN, não é isso. É você dizer assim: Deus, eu reverencio o Senhor, eu temo o Teu nome, eu reconheço que tudo é Teu, eu reconheço que a minha vida pertence ao Senhor, então eu devolvo ao Senhor com muito temor o que o Senhor tem feito por mim. E me ajuda para que eu possa administrar o restante a favor da graça do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, da sabedoria do Senhor, com profundo temor no meu coração. Quem aqui precisa de mais temor de Deus no coração? Levante a mão. Quem acha que precisa de mais temor? Amém. Vamos cantar o Salmo 46. Enquanto isso estaremos com muito temor e muita reverência, dedicando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu desafio você a não sair do templo nesse momento. Eu queria que você ficasse até o final, para que a gente pudesse encerrar orando ao Senhor. Deus os abençoe. O amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És
queria convidar você a reverentemente estar de pé na presença do Senhor. Muito temor no nosso coração. Vamos orar a Deus nesse instante. Vamos falar com o Senhor. Diga para Deus: Senhor, que o temor do Senhor esteja no meu coração. Diga isso para o Senhor. O senso da presença de Deus, da majestade, da grandeza de Deus, que se transforma em reverência, em respeito, em obediência consciente, esteja sobre nós, irmãos. Daqui um pouco eu vou encerrar este culto dando uma bênção sobre a igreja. Uma bênção que provém do amor de Deus, da graça de Cristo e da presença do Espírito. E são palavras muito costumeiras, com as quais nós parece não lidamos mais corretamente. Todas as vezes que Paulo encerrava um bloco de ensinamento teológico, bíblico, doutrinário, todas as vezes que ele se despedia de uma igreja, de um grupo, ele derramava sobre eles a bênção do Senhor. E eu vou orar pelos irmãos, e Deus vai derramar a bênção dele sobre você. Mas você precisa se posicionar acerca de como você vai lidar com esta bênção de Deus. E quando você disser amém, diga com muita convicção, porque Deus tem derramado suas promessas sobre nós e Ele cumpre cada uma delas. Então, não torne a bênção do Senhor uma coisa cotidiana, uma coisa qualquer. Pelo contrário, levante sua mão para o céu e diga: Senhor, é comigo aqui. Eu recebo esta bênção sobre a minha vida, a minha casa e a minha posteridade. Diga isso para o Senhor. Porque senão, irmãos, tudo vai ficando muito comum, muito horizontal. A gente não consegue mais entender em profundidade a grandeza de Deus. Deus é o fogo consumidor. E é o Deus cheio de amor que tem um plano e um futuro para nós. Tema ao Senhor e ande no caminho do Senhor. Tema ao Senhor e obedeça a palavra de Deus. E Deus cumprirá as mais preciosas promessas dele sobre a sua vida e a sua posteridade. Senhor, nós queremos exaltar e bendizer o teu nome, Senhor. Tu que és o Santo Deus, nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Tu estás no meio de nós te exaltamos com louvores. Ao Senhor pertence toda a glória, ao Senhor pertence toda a terra, o mundo e o que nele há. Nada do que temos é nosso, tudo pertence ao Senhor. E nós consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, os nossos bens, dons, talentos, a nossa casa, a nossa família, a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos bisnetos, que eles sejam consagrados ao santo nome do Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor. Tu nos deste uma promessa através deste salmo, Senhor, e nós cremos nesta promessa. Senhor, nós cremos na palavra do Senhor. Que possamos reverenciar o teu nome, que a nossa vida secreta reflita o temor do Senhor no nosso coração, que o culto que prestamos reflita a reverência e o respeito que temos pelo Senhor, que as nossas ofertas reflitam a confiança que temos na provisão do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. Que nós não estejamos, Senhor, mercadejando a tua palavra por nada neste mundo, mas que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós. E agora, que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus. Vamos para as nossas casas, debaixo da graça do Senhor.